prof, afinal de contas, o que que eu faço? Faço mapa mental, parto para os flashcards, quem sabe uso um palácio da memória, ou talvez um método de Feynman. Qual é, afinal de contas, o melhor método de estudo mesmo? Na verdade, por trás dessa pergunta, que é bastante comum, tem uma concepção que a maioria das pessoas tem na cabeça de forma mais ou menos consciente sobre o que seja aprendizagem. A maioria das pessoas vê a aprendizagem como um evento, ou seja, uma coisa que acontece em um determinado momento. Você é apresentado a informação, você aprende ou não aprende aquela informação. E na verdade não é bem assim que a coisa funciona. A aprendizagem, na verdade, não é um evento, ela é um processo com várias etapas. E, como todo processo, em cada etapa você vai ter algumas ferramentas que funcionam melhor naquela etapa, mas que de repente na etapa seguinte não são exatamente a melhor ferramenta possível. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponha o processo de fabricação de roupas. Então, primeiro você tem a colheita do algodão, ou a fabricação da fibra sintética. Depois você tem a fabricação do tecido. Depois você tem a confecção da roupa. Então, o que acontece? Em cada momento desse, você vai usar ferramentas completamente diferentes. Eu acho que, assim, por esse exemplo, fica muito óbvio. Mas na aprendizagem as pessoas não entendem muito bem essa questão. Ou entendem de uma maneira meio confusa e não sabem muito bem onde localizar cada método. Então, o que nós vamos realmente responder nesse vídeo de hoje, sobre essas duas ferramentas, contrastando essas duas ferramentas, é qual o melhor local, ou os melhores locais para essas ferramentas dentro do processo de aprendizagem. Se você gostou da ideia, já dá um joinha maroto para ajudar a gente a espalhar mais aprendizagem pelo Brasil afora. Se você está chegando agora, eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem. Meu objetivo aqui é mostrar para você e para o maior número de pessoas que aprender é uma coisa que pode ser muito mais produtiva, ou seja, você pode aprender muito mais coisas de forma muito mais rápida, além do que você também pode aprender essas coisas de uma forma mais prazerosa, mais divertida e que traga mais satisfação. Que o estudo não seja uma tortura para você. Afinal de contas, a gente está na era do conhecimento e esse aprender contínuo, todos os dias ali, aprendendo um monte de coisas novas, vai ser cada vez mais uma parte integrante das nossas vidas. Então, que seja de uma forma eficiente e prazerosa, né? Essas duas ferramentas aqui, o flashcard e o mapa mental, são duas das ferramentas mais bem fundamentadas na ciência cognitiva. Por isso que eu trouxe as duas para fazer essa discussão com vocês. Então, vamos lá ver como que a gente vai localizar essas duas ferramentas. Vamos começar do começo e vamos dar uma palhinha muito rápida do que são essas duas ferramentas. Talvez você esteja chegando aqui agora, nunca tenha ouvido falar de alguma delas ou das duas, então eu vou falar muito rapidamente. E depois eu vou mostrar aí nos cards outros vídeos que você vai poder assistir para entender essas ferramentas mais detalhadamente, certo? Então, assim, rapidamente, para todo mundo ficar na mesma página, o que são esse mapa mental, esse tal de mapa mental, né? E o que são os flashcards. O mapa mental, ele nada mais é do que um diagrama desenhado de acordo com alguns princípios, né? O tema central do que você está estudando no meio, e aí você puxa alguns ramos aqui que são os subtemas, e aí você vai detalhando. Então tem algumas regras aqui que foram estudadas pelo Tony Buzan, que foi o cara que criou o mapa mental, e ele é, em princípio, primariamente, uma ferramenta de anotação. Já os flashcards, eles são nada mais, nada menos do que fichas. E antigamente se fazia de papel mesmo, né? Aqueles cartões que a gente compra na papelaria, tem gente que gosta de estudar assim até hoje. Às vezes compra grandes e faz umas coisas mais elaboradas, mas tem gente que compra o cartãozinho, a fichinha pequena, aquela ficha pautada, com um papelãozinho e tal. E você, nessa ficha, você coloca de um lado uma pergunta e de outro lado a resposta. Então, é uma forma de você estudar esses pares pergunta e resposta. Isso é muito utilizado por quem estuda línguas. Então, de um lado você coloca a palavra numa língua, do outro você coloca a tradução dessa palavra na outra língua. E o interessante é que você pode estudar nos dois sentidos, né? Você pode estudar de inglês para português e você pode estudar de português para inglês, por exemplo.
Mas além das línguas, os flashcards são bastante usados e são bastante úteis em várias outras coisas. Se você quiser ver alguma coisa sobre isso, vou deixar aqui um card só falando sobre os flashcards. Na verdade, lá eu faço uma lista de 7 erros, mas no iniciozinho do vídeo eu explico em detalhes como que é o flashcard. Mas, de qualquer forma, você já pode pensar aí que é uma fichinha de papel ou mesmo um pedaço de papel sulfite cortado, que do lado tem uma pergunta e do outro lado tem a resposta. Agora, eu quero reforçar a desmistificação dessa ideia de melhor método de estudo. Tá? Não existe essa coisa de melhor método, melhor técnica de estudo. Na verdade, você tem que usar as ferramentas de acordo com, principalmente, os seus objetivos. Né? E para isso você tem que ter um repertório, você tem que conhecer ferramentas de aprendizagem. Infelizmente, a gente vive num mundo em que o ensino tradicional não ensina ferramentas de aprendizagem. Por exemplo, é um universo em que exige muita memorização dos alunos, mas, na verdade, não ensina esses alunos técnicas de memorização. É um universo que joga muito conteúdo na mão do aluno, mas não ensina para esse aluno que ele pode ler muito mais rápido do que normalmente as pessoas leem, e ainda assim conseguir ter uma compreensão excelente dessa leitura. Tá? Então, normalmente, a gente desconhece. Então, o primeiro passo é você conhecer várias técnicas, e várias funcionam. Tem muita coisa que não funciona por aí. Muita coisa que o pessoal fica inventando moda e, na verdade, não tem fundamento na ciência cognitiva, na neurociência. Mas tem muitas coisas que têm fundamentos, tem muitas coisas que existem aí há muitos anos e que você pode utilizar. E essas duas ferramentas são duas dessas ferramentas. E o mais importante quando você vai aprender um método ou uma técnica qualquer de estudo, de aprendizagem, é você prestar atenção se isso está de acordo com o funcionamento do cérebro. É você entender o que está por trás do funcionamento daquela técnica. Por que que o flashcard funciona tão bem? Por que que o mapa mental funciona tão bem? Por que que aquela outra técnica, de repente, não vai funcionar nesse momento em que eu estou nos meus estudos, na minha aprendizagem? Tá? E para isso você, aos poucos, vai aprendendo o conhecimento certo. Se você está acompanhando a gente aqui, eu já falei várias vezes de várias coisas que acontecem dentro do cérebro enquanto você está aprendendo. E aos poucos você vai construindo uma ideia de como que esse cérebro funciona e vai tendo melhor capacidade de avaliar quando uma pessoa está te apresentando uma técnica de estudo, se aquela técnica é uma técnica bem fundamentada ou é uma coisa que a pessoa tirou da cabeça dela e usa lá, mas de repente não é tão produtiva assim e muito menos prazerosa e muito menos vai trabalhar a favor do seu cérebro para te ajudar a aprender melhor. Ok? Então, é importante a gente ter isso em mente. A gente precisa ter vários métodos. O método que você vai usar em cada momento vai depender dos objetivos. E é importante que você o tempo todo esteja prestando atenção no que está por trás de cada método. Como que seu cérebro está funcionando dentro de cada método. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, a aprendizagem ela não é um evento. Ela é um processo. E dentro do modelo que vem da teoria da informação, a gente tem a aprendizagem acontecendo em pelo menos 3 fases. A primeira fase é a fase da aquisição. Essa fase é aquela fase em que você está tendo o primeiro contato com a informação. É aquele momento que você está assistindo uma aula, né, tipicamente num sistema tradicional, ou que você está lendo um livro, uma apostila, vendo uma videoaula. E é a primeira vez que você está vendo aquela informação, ou pelo menos é a primeira vez que você está prestando atenção nela com o objetivo de aprender, certo? A segunda fase é a fase da retenção. E muita gente confunde aquisição com aprendizagem, tá? E aí por isso que fica achando que a aprendizagem é um evento. Fui lá, assisti a aula, pronto, aprendi ou não aprendi. Né? E não é assim, a gente sabe muito bem que não é assim, né? Quase mais de 70% com certeza vai embora se a pessoa não faz nada para evitar esse problema. Porque a gente tem na nossa cabeça a famosa e famigerada curva do esquecimento. É um dos primeiros resultados da pesquisa em ciência cognitiva, lá no final do século XIX, começo do século XX, feito por um cara chamado Ebbinghaus. E para combater a curva do esquecimento, que é muito rápida no início, ou seja, logo depois desse primeiro contato, a gente precisa usar técnicas de retenção. A gente tem que dedicar tempo para a retenção.
Então, é muito assustador como as pessoas se dedicam a assistir horas e horas e horas de aula, de videoaula, ler por horas e horas e horas os livros, as apostilas, mas não se dedicam à retenção. Sendo que a curva do esquecimento atua de uma forma muito violenta nos primeiros momentos e você fatalmente vai esquecer quase tudo que estudou se você não fizer a revisão da forma que tem que ser feita, né? Antes que você perca todo o que você se dedicou ali estudando. E existe uma terceira fase, que é a fase da aplicação. A aplicação é uma fase muito variada, porque você pode entender por aplicação fazer um exercício parecido com aquele que você vai fazer no Enem, por exemplo, você está se preparando para o Enem, ou você está se preparando para um concurso. Então, fazer um exercício similar ao que aparece nos simulados. E pode ser também que a aplicação seja realmente você ir para campo, ir para o hospital, no caso de um médico, de um enfermeiro, ir para a fazenda, no caso de um agrônomo. Quer dizer, você vai para a rua e vai exercitar aquilo que você aprendeu em teoria, certo? Mas o objetivo da aplicação é sempre de aprofundar. Então, nós temos 3 fases que têm objetivos bem claros. A aquisição é você ter esse primeiro contato, porque você tem que ter o contato com a informação para que você comece, né, dê o start aí do processo de aprendizagem. Aí você tem a retenção, que o objetivo principal é combater a curva do esquecimento, na verdade, amansar a curva do esquecimento e reduzir essa taxa de esquecimento aqui para uma taxa muito mais suave, de forma que você constrói uma memória de longo prazo. E a aplicação, que vai ter o papel de fazer com que você se aprofunde. Isso vai ajudar bastante, inclusive, na própria retenção. Na verdade, se você fizer uma aquisição bem feita, você facilita a retenção. Se você faz uma retenção bem trabalhada, você pode consertar um erro da aquisição, ou você pode facilitar a aplicação. Imagina um estudante de medicina que vai atender um paciente, mas aí ele não lembra o nome dos remédios. É complicado, né? Então você tem que ter uma retenção bem feita para fazer uma boa aplicação, né? Mesmo que a aplicação seja só fazer exercícios de Enem, exercícios de concurso e tal, que é o caso da maioria dos estudantes, né? Até porque o sistema de ensino que a gente tem força bastante na aquisição, não dá atenção devida à retenção e a aplicação fica meio que para o último lugar, fica meio que para escanteio quando não tem mais jeito, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa estar consciente de que existem essas 3 fases. Se você não completa as 3 fases, você tem uma aprendizagem incompleta e muitas vezes vai se perder. Agora, vamos falar então da fase de aquisição. O melhor tipo de aquisição, a aquisição que funciona mais, é a aquisição ativa. Ativa no sentido de que você se engaja com aquele conteúdo, que você não só recebe a informação, você não fica na aula só olhando para o que o professor está fazendo, sem estar interagindo mentalmente, pelo menos, com aquela informação, se fazendo perguntas, eventualmente fazendo perguntas para o professor, eventualmente anotando coisas, tá? Então, você tem que encontrar formas, e quanto mais melhor, de se engajar com a informação que está sendo apresentada para você, para que você tenha uma aquisição ativa que já vai começar o processo de retenção num outro patamar. E, no mínimo, para você dizer que está fazendo uma aquisição ativa e não passivamente assistindo uma aula, passivamente passando os olhos pelo um livro, você tem que fazer anotações. Então, no mínimo, você tem que fazer isso. Ah, mas o professor dá os slides. Não resolve para nada. Porque os slides foi ele que fez. Você tem que fazer as anotações, porque as anotações vão te obrigar, se você fizer direitinho, a anotar só o que é essencial, porque não é para ficar transcrevendo tudo que o professor fala. E, inclusive, tem vídeos aqui sobre várias formas de anotação, inclusive um mini curso sobre mapas mentais, mas eu vou falar daqui a pouco de todas essas coisas. Então, esse é o mínimo que você tem que fazer anotações bem feitas, de resumo mesmo do conteúdo, de forma que você tenha que ficar o tempo todo pensando o que vai no resumo e o que não vai, ok? Melhor ainda será, né? Isso aqui é o mínimo do mínimo, senão você está fazendo uma aquisição passiva que é muito ruim em termos de resultado de aprendizagem. Então, ou você anota, que é o mínimo que se espera, ou você faz melhor ainda, você faz um mapa mental. O mapa mental é a melhor ferramenta para você fazer aquisição, para você fazer anotações. É uma ferramenta que serve para muitas outras coisas, mas ela foi criada para a aprendizagem.
para que você consiga aprender de uma maneira realmente efetiva, realmente profunda, entendendo, criando um modelo mental para ancorar toda essa aprendizagem. E o mapa mental tem uma característica muito interessante, né? Pela própria forma como ele é construído, pelas próprias regras que você usa para construir um mapa mental, ele facilita muito a fase de retenção, que é a segunda fase da aprendizagem. Então, é uma ferramenta que vale muito a pena. Você já começa a aquisição com ele, porque aí, quando você for para uma fase de retenção, você já tem um material muito bom para fazer essa retenção. Aí tá, você fez a sua aquisição, agora você precisa fazer a retenção. Mas não é qualquer retenção. A gente quer fazer uma retenção otimizada. E vamos ver direitinho o que é essa história de otimização. Tá? Isso é um conceito que se usa bastante em engenharia, por exemplo, em administração. E basicamente, quando eu estou falando de otimizar algum processo, eu estou falando de minimizar a necessidade de recursos e maximizar o resultado que eu obtenho desses recursos. Então, por exemplo, se eu tenho um tempo finito, e todos nós temos um tempo finito, eu tenho que minimizar o tempo que eu uso para ler um determinado livro. Qual a solução? Ler um pouco mais rápido. Isso, aliás, tem várias outras vantagens, mas essa não é a questão agora. Vou dar um outro exemplo de otimização. Já que eu falei em confecção de roupas, por exemplo, você tem lá uns 2 metros de tecido e você tem que colocar os moldes em cima do tecido, recortar para poder costurar. Se você organizar direitinho, cabe mais moldes em cima da mesma metragem de tecido. Isso é uma forma de otimização. Você pode fazer isso de uma forma mais manual, você pode fazer isso de uma forma mais automatizada, certo? E aqui que entram os flashcards. Os flashcards, eles são, por excelência, uma ferramenta de otimização. Porque o que você faz com aquele monte de flashcards que você escreveu uma pergunta de um lado e a resposta do outro, ou uma palavra de um lado e a tradução do outro? Você vai simplesmente usar a técnica que a ciência cognitiva descobriu, que é a técnica mais eficiente, mais otimizada para você fazer o mínimo de revisões e obter o máximo de memorização de longo prazo. Certo? Então, a resposta para essa pergunta é a revisão espaçada. Isso é muito conhecido na ciência cognitiva, é comprovado por muitas pesquisas diferentes, feitas sobre diferentes perspectivas, em diferentes contextos. Então, a revisão espaçada é uma coisa muito bem estabelecida. Ela é a revisão mais eficiente que existe. Quer dizer que você sempre tem que fazer revisão espaçada? Não. Tem horas que você pode se contentar com uma revisão menos eficiente para ganhar um pouco de tempo, mas nem sempre. Tá? Se você precisa, por exemplo, de uma memorização bem sólida e que dure um tempo maior, por exemplo, quem está estudando para Enem, quem está estudando para concurso, geralmente precisa de revisão espaçada. Por quê? Porque tem coisas que você vai estudar em fevereiro e só vai fazer a prova em novembro. E aí passaram-se muitos meses e se você não estiver dentro de um processo de revisão espaçada, você não vai ter memória de longo prazo daquelas coisas que você estudou no início. Certo? Então é isso. A revisão espaçada é esse processo que reduz ao máximo o tempo que você vai gastar com revisões, porque reduz o número de revisões e aumenta a quantidade de coisas que você consegue segurar na sua memória de longo prazo. Tá bom, prof. Então, quando estou na aquisição, estou lá assistindo minha aula, eu faço o mapa mental. Quando eu preciso fazer a memorização desse material, eu tenho que ter flashcards. E aí, o que acontece com os mapas mentais? Eles ficam jogados para lá? Eles não servem para mais nada? Aqui tem o pulo do gato. Tá? Tem gente que faz isso mesmo, faz os mapas mentais, depois faz os flashcards, e aí os mapas mentais eles ficam meio perdidos ali no meio desse processo. A coisa não encaixa muito bem. Aí vai dizer que o negócio leva muito tempo. Ah, mas fazer flashcard leva muito tempo. Ah, mas fazer mapa mental leva muito tempo. Mas se você souber otimizar, e a palavra mágica hoje é otimizar, aí a coisa muda de figura. Você quer ver qual vai ser o melhor dos mundos com essas duas ferramentas? Então dá aquele joinha para a gente continuar essa aula. Já deu?
Já deu, né? Já deu aquele joinha. E você que estava chegando agora, estava aí vendo e tal, se você está gostando até aqui, já se inscreve, porque aqui tem vídeo toda semana e muitas técnicas para você aprender, além dessas duas que são sensacionais. Agora vamos lá. Qual é, então, o melhor dos mundos? É, obviamente, você aproveitar todo o trabalho que você teve, né? É você construir flashcards com os mapas mentais, com o material que você coletou nos mapas mentais. Aí você fala assim, nossa, professor, mas eu vou ficar recortando, colando, como é que vai ser isso? Não, normalmente quando você faz flashcards hoje em dia, né, isso aqui é só uma representação física, porque na época que você criou os flashcards, não tinha computador, as pessoas faziam tudo na mão, no papel e tal. Mas hoje em dia, o que você faz geralmente é flashcard eletrônico, e a maioria dos softwares de flashcards, eles têm a possibilidade de você colocar uma imagem. Alguns, infelizmente, só de um lado. Aí dá pra gente se virar ainda. Mas alguns dá para você botar a imagem dos dois lados do cartão. Mas a ideia é, você fez os mapas mentais, o mapa mental é o melhor resumo que você tem do conteúdo que você adquiriu na fase de aquisição e agora você vai usar esses mapas mentais para fazer os flashcards. Eu vou dar um exemplo aqui. Como é que você vai montar os seus flashcards? Você sabe que o flashcard tem uma pergunta do lado e a resposta do outro. E que a gente vai usar os mapas mentais. Como que vai ser isso? Bom, você pode pegar um pedaço do mapa mental. Geralmente a gente começa com o elemento central, mas poderia, por exemplo, ser só o ramo principal aqui. Esse primeiro raminho azul aqui, ou esse raminho laranja em outro flashcard e esse raminho verde em outro flashcard. Mas aqui eu estou propondo que você pegue o elemento central com os 3 ramos principais, que são esses ramos que saem do elemento central, e que você tente lembrar do que vem depois, que o que está aqui no mapa, que é a resposta para esse flashcard. A resposta para esse flashcard é você conseguir lembrar do que está escrito aqui e qual é o conteúdo que tem aqui depois dos ramos principais. Tá? Então, isso é uma forma de usar. E você pode fazer isso com cada ramo. Se tiver muitos ramos, muitos níveis aqui, você pode pegar um pedacinho lá do meio. Tá? Então, você pode fazer infinitos flashcards aqui. Mas fazer infinitos flashcards certamente não é uma coisa que você quer para a sua vida. Porque você vai colocar esses flashcards num regime de revisão espaçada, que é uma revisão que você vai repetindo a tempos cada vez maiores, e você não quer ter infinitos cartões para revisar todos os dias. Então, o que você vai fazer? Você vai, de novo, otimizar isso aqui. Você já otimizou os mapas mentais que você fez para construir os seus flashcards. Agora, você vai otimizar fazendo o seguinte. Você vai fazer revisão espaçada em 2 tempos, 2 fases, digamos assim. Na primeira fase dessa revisão espaçada, você vai fazer com os mapas completos, ou seja, nesse estilo que eu fiz aqui. Você pega o elemento central com os ramos principais, né, que são os subtópicos desse elemento central, e tenta lembrar dos conteúdos. Tá? E aí você vai passar aqui por todas essas revisões. Aqui tem 5, que é mais ou menos um padrão, né? Então, geralmente, dessa caixinha para essa caixinha, você leva um dia, dessa para essa uma semana, dessa para essa 15 dias, dessa para essa 30 dias. Isso é um bom sistema de revisão espaçada e você tem o que é obrigatório para você ter a revisão espaçada e ter essa otimização da quantidade de revisões mínima. Você vai aumentando os tempos aí entre uma revisão e outra, certo? Depois que você fez isso, você vai chegar aqui no final e, tipicamente, o que você faria se você errar o cartão aqui, se eu estou falando de um cartão de pergunta e resposta simples, o que eu faria se eu errei o cartão aqui, é porque realmente, passados 30 dias, eu acabei esquecendo o conteúdo, volta para a primeira caixinha. Mas com um mapa mental completo, com bastante informação, isso aqui acabaria ficando inviável. O mapa nunca ia sair desse sistema aqui, porque depois de 30 dias sempre vai ter alguma coisa que você vai esquecer, né? E aí é nessas coisas que você vai prestar atenção. Então, geralmente você aprendeu a maior parte, grande parte mesmo, porque esse sistema é muito eficiente, mas tem aquela coisinha ou outra em cada mapa que você fez que você não conseguiu. Aí você pega aquele pedacinho e você coloca num outro flashcard que vai entrar na sua rotina de revisão espaçada.
Mas isso só vai acontecer depois que você fez as revisões passadas do mapa mental. E aqui você vai ser um pouco mais... pegar mais leve com você nesse primeiro momento aqui. Então, esse cartão, esse mapa mental não vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Você simplesmente vai tentar lembrar o máximo possível, prestar atenção nas coisas que você não lembrou e passar para frente. Aí depois de uma semana, você vai fazer a mesma coisa. Você vai tentar lembrar do máximo possível, reforçar as associações daquilo que você não lembrou e passar para frente. Né? Então, não é uma revisão de ficar voltando, diferente de um flashcard que só tem uma pergunta e uma resposta. Aqui tem bastante informação. Depois que você fez isso, aí você já sabe quais os ramos que realmente está dando encrenca, que a sua memória não está querendo absorver. Aí você pega só esses ramos e cria um novo flashcard e joga aqui dentro para fazer aí com esse flashcard de um ramo menorzinho, né, de um pedacinho do mapa mental, aí você pode ser um pouco mais rigoroso na sua revisão. Se você não lembrar realmente deste conteúdo, aí você volta para a caixinha inicial, seja em que fase for. Né? Se você estiver na 4ª revisão e você tentou lembrar o do flashcard, não lembrou do conteúdo desse ramo aqui, você volta esse flashcard, que já é um conteúdo difícil mesmo, para a primeira caixinha para ele recomeçar a revisão. É assim que funciona a revisão passada. Mas o legal aqui é que você vai fazer isso só com os ramos que realmente, depois de uma leva, de uma revisão espaçada mais tranquila e mais rápida, você ainda não conseguiu memorizar. Com isso, você diminui muito o volume de coisas que você realmente precisa ficar repetindo um pouco mais de vezes. Isso é um excelente exemplo de otimização, e então você já aproveitou aqui e aí entendeu o que é otimização. Então, voltando aqui à nossa pergunta inicial, qual é o melhor? A gente viu que não tem muito isso. Cada ferramenta dessa tem uma série de potencialidades e o melhor mesmo é você otimizar todas essas potencialidades de forma que você tenha a aprendizagem mais eficiente possível. E, com isso, você otimiza o seu recurso preciosíssimo, que é o seu tempo para estudar. Agora, nada disso vai funcionar se você não souber fazer mapa mental direito. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um mini curso de mapas mentais que a gente tem aqui, se você ainda não fez. Se você já fez, não tem problema. Você vai ver aqui embaixo um vídeo sobre como fazer flashcards da maneira correta. Na verdade, o vídeo é 7 erros que as pessoas costumam cometer quando fazem flashcards. É uma maneira diferente de ensinar para você como que você faz flashcards e como que se usa, como é que você faz esse momento da revisão, que é muito importante também, certo? Então, esses 2 vídeos aí, eles complementam esse aqui, de forma que você tem aí uma poderosa estrutura para você dar conta, pelo menos muito bem, da aquisição e da retenção. E quando você consegue dar conta muito bem da aquisição e da retenção, a aplicação vai ser muito mais facilitada. Certo? Então, vai lá ver o mini curso de mapas mentais se você ainda não fez esse mini curso. E se você já fez e não viu o vídeo de flashcards, vai lá ver o vídeo de flashcards também. Certo? Mas antes, peraí. Já deu joinha? Gostou? Não gostou? Pode dar um dislike também, não tem problema não. E se você tiver alguma dúvida, pode comentar que eu respondo os comentários, tá? Comenta aí embaixo, tira dúvida, ou se você achou alguma coisa diferente aqui que você queira comentar, manda o comentário. E todas essas coisas, gente, vocês assistem no YouTube, sabem que a gente pede isso o tempo todo. É importante para que a gente consiga espalhar mais essa mensagem. Eu acho que essa é uma mensagem interessante que vale a pena a gente espalhar. Ou seja, que a aprendizagem pode ser produtiva e pode ser prazerosa. Quando funciona o processo de aprendizagem, ele é extremamente prazeroso por si só. E com as ferramentas certas, a probabilidade dele funcionar é muito, muito maior. Então vamos embora? Estou esperando você lá dentro ou lá dentro, certo? Tchau!